E você é muito humilde. Olá, esse é mais um programa Maga Entrevista e hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Ia Chapin, que é astróloga, taróloga e também é descendente dos índios Guarani do Paraná. Tudo bem, Chapin? Nunca sei se eu falo o seu nome direito, então pode me corrigir. Tudo bem, Piqui, maga querida. Então, é Icha, como se fosse TX. Ah, Icha. e Chapin. Isso. Que bom. E você me conta um pouco, né? Eu conheci você estudando na Saturnália, né? Uma escola de astrologia que fica em Curitiba. E sei que você também é uma descendente dos Guaranis. Como que é, assim, de que forma você está próxima a essa cultura? Então, são coisas profundas assim na minha vida que me chegam de uma raiz ítalo-guarani. Porque, veja, eu tenho avós italianos e uma avó guarani-tingui, que é justamente o grupamento guarani que viveu aqui na região de Curitiba. E minha avó casou, então, com meu avô italiano, isso na linhagem paterna. Na linhagem materna, totalmente italiana. Então, isso que me faz ser assim. E aí, o que acontece? Eu convivi com a minha avó quando eu era criança, e ela era uma pajé mesmo, porque ela atendia crianças, ela fazia garrafadas, e trabalhava muito nessa coisa da casa, com ervas, mas era o meu avô italiano que entregava os remédios, as Olha, medicinas, né? Então, eu guardei, assim, até meus 18, 19 anos, essa vivência com a minha avó, muito forte. E daí, no período da faculdade, eu trabalhava numa produtora de vídeo. Essa produtora de vídeo foi contratada para gravar um maestro que morava em São Paulo com os Guarani. E aí eu conheço o Adu, meu companheiro. E ele estava mergulhado também na cultura, estava fazendo, tinha terminado a dissertação de mestrado dele e estava com um trabalho muito grande com a música mesmo. E para se aprender qualquer coisa na tradição, você acaba se envolvendo com várias áreas, e foi o processo de vida dele também. Eu o conheço, foi muito rápido tudo o que aconteceu, e volto novamente para esse mundo que é o mundo indígena mesmo, né? E de lá para cá, a gente tem uma instituição, que é a Instituição Ancestral Nativa Indígena, que trabalha com resgate e difusão da cultura guarani. E esse trabalho se espalhou assim por vários lugares, né? E a gente vive em um tecoá, que é um lugar propício para se viver a tradição. E trabalhamos com vivências, né? Essas vivências partem da agricultura, do modo de ser guarani, com os rituais, a gente resgata os ritos de passagem. Então, um trabalho ligado a uma prática de agricultura dentro de uma cosmovisão, uma maneira de ver o mundo, né? A partir da vivência mesmo guarani. Então, isso. entendi. Aí você está mergulhada aí já faz tempo, né? Desde que eu te conheço, pelo menos. E aí, como que surgiu a ideia de você fazer o tarô, né? Para quem não sabe, eu tenho usado de vez em quando. A Chapin fez um tarô. Aí ela vai contar para a gente melhor, né? Mas aqui tem todos os arcanos, usando simbologias, né? Da tribo e tal. Como que surgiu essa ideia? Isso foi impressionante, porque a gente usava as cartas do caminho sagrado Uhum. da James Sans. Sim, Mas eu assim, tenho aqui. informalmente, vinha uma pessoa, ela estava com muitas dificuldades, a gente sem uma palavra, né? Ah, vamos pegar as cartas. Tá, tirava uma carta, era uma linha de conselho, de sondar, né, com um pouco mais de propriedade, uma questão de orientação. A gente também tem um oráculo que acontece com os milhos, uma forma de leitura interessante também. Então, eram ferramentas que a gente já manuseava e tem algumas questões que diziam respeito que a gente precisava saber o período do ano que a pessoa nasceu, coisas assim. Né? Então, a gente sempre estava transitando também pelas questões dos oráculos e havia esse sonho de construir um tarô.
um baralho, na verdade um oráculo, desde o começo, assim, um projeto meu e do meu companheiro. Mas foi muito curioso, porque a gente pensava assim, bom, eu vou pegar o petanguá, vou fazer uma carta sobre o petanguá, sobre o cachimbo Que lindo. sagrado guarani. Daí eu vou fazer outra carta dizendo sobre o Uviraivu, que é o bastão da palavra, Uhum. né? Como que a gente trabalha a questão da palavra, a palavra que cura, que é medicina, que te orienta, né? E a gente transitava assim nesse universo dos objetos da tradição, até que eu conheço a Saturnália, entro na astrologia, né? Vou mergulho, aí pulsa meu lado ítalo, né? E da cultura clássica, história do continente, do hemisfério norte, né? Foi ótimo. E nisso, a Saturnália, através do Bruno Eno, coloca o curso de tarô também. Eu falei, gente, é imperdível. Eu quero aprender, quero entender. E aí foi um marco, porque à medida que eu fui aprendendo, né, através das aulas de tarô, eu fui entendendo um pouco melhor da estrutura dessa linguagem, né? E à medida que eu ia tendo as aulas, a gente formamos uma equipe de 4 pessoas. Enquanto eu estava tendo aula com o Bruno, a gente ia fazendo o arcano o zero, que era o Pirurimã, porque existe na tradição o Pirurimã, né? E com muitas características do louco. O Pirurimã é aquele que inverte tudo, que bagunça a história, que tem uma liberdade genuína e que ensina através disso. Poxa, começamos Sim. a ver essas relações e à medida que que eu ia estudando os arcanos maiores do tarô, foi construído mesmo os arcanos que se chamam Angá, imagem do Angá Guarani. E aí, sim, essa imaginação que a gente tinha de fazer um oráculo com os objetos, a gente começou a perceber que existiam as divindades Uhum. dentro da tradição, que sim, poderia ser feito uma analogia com a estrutura do tarô de Marselha. Então, o tarô Guarani, depois de muito pensar, sentir, intuir também, a gente optou, também orientado pelo Bruno, sutilmente, assim, ele só disse para mim, Sim. se você quer colocar outros elementos, vira oráculo, tudo bem. Mas se você seguir a linha que já estava nascendo, acho que você vai ter um tarô. Daí eu falei, puxa, então vamos fazer um tarô mesmo, né? Então, nesse primeiro momento, a gente conquistou, foi uma conquista, foi um processo árduo, né? Questões de toda a natureza, assim, não foi um processo fluido, foi ali, Sei. vamos, né? Então, saíram os 22 arcanos, alguns mudaram, né? O desenho, porque eram forças, assim, ideias que vinham dentro do tarô de Marselha, que precisaram ser um pouquinho adaptadas à cultura guarani. Uma delas foi super forte, o 14, né? Que é a temperança. E a gente pensou na temperança como a tecelã, porque dentro da cultura guarani existem algodões, semente de algodão colorido, que agora está sendo resgatado, né? Não somente o branco, isso, É, essa é mas linda. os algodões de outras cores. E aí a gente pensou, o que é a temperança na linguagem do tarô? Que figura representa dentro da cultura indígena, cultura guarani, a temperança? Então é a tecelã, aquela que vai ali quietinha, montando uma trama, uma urdidura, e por aí foi, né? A temperança foi um exercício assim para a gente chegar nela para corresponder com a temperança do Marcélia. Nossa, eu achei maravilhosas as cartas assim. E eu sou muito ruim de número, sabe? Então, às vezes eu tiro e eu não consigo saber. Assim, agora que você falou da temperança, É 14, né? então, a temperança, tudo bem, assim. Mas essa carta 8 é qual carta mesmo? A justiça, né? Então, a Ela tá, justiça.
que ela Isso. está segurando aqui. Uhum. É Jewaet. Justamente significa a justiça. E a gente colocou uma mulher indígena com mais idade, assim, trazendo uma maturidade. E também esse aspecto, né, das colunas, da temperança, da seriedade, da justiça, ela tem uma seriedade em si, esse hangá, essa imagem. E ela está segurando duas cambucas, né? Duas cambuquinhas, assim. Está de frente para a gente, está super bem postada. E veja, se no Marcelo existia um trono, para a gente, assim, a grande cadeira, o grande trono é você estar sentado numa relva, sentado embaixo da mata, conectada com a terra mesmo, né? Nesse sentido que a terra que te sustenta, né? Não é uma cadeira, um sofá, uma poltrona, ao contrário. Então, se você observar todos os arcanos, todos os angás, eles estão sentados na terra. Quando no Marcélia pede uma postura ou numa cadeira ou num trono, coisas assim. Outro que eu achei bem curioso, Pique, é o 7, que é o carro. Lindo! Eu tirei esse arcano essa semana. O carro ficou uma Maravilhoso. graça, Ficou. porque o carro é um bairu. Um bairu é o nome em Guarani para veículo, para aquilo que te coloca em movimento. E aí ele está voando sobre as serras, assim, as serras lá do Pirurimã, quando o Pirurimã começa o caminho dele. E ele está em cima de um apicá, que é um tapete voador, que é um pano, um tapete que a gente sempre tem com a gente para meditar, para fazer cerimônias. É um objeto de força que te conecta mesmo, né? Então, porque ele vai adquirindo memória. E daí o carro, esse tapete voador, que é o apicá, te transporta pelos mundos, né? Processos que você toma poãs, medicinas, em viagens astrais, né? Tudo isso acontece também dentro da cultura guarani. E ele tem o apucatutim, que é a pombinha branca, né? Então ele tem uma guia de caminho, né? E tá É aqui isso bem que sutil, orienta. né? Oi? Tá aqui bem sutil. Bem sutil, É. bem sutil. Isso a gente optou por fazer dessa forma. Quem fez foi o Piraguiju, os desenhos, o Léo Menigusso. E no processo a gente poderia ter feito um trabalho de gráfica, né, de desenho, mas aí a gente pensou, não, vamos guardar esse desenho, da forma com que ele ia convivendo com a Sim. gente, ouvindo, ia surgindo esses desenhos, a gente não quis interferir. Então, como Ah, foi a primeira prova, ficou. e você tá certa, porque Foi. eu vou te interromper, porque ficou tão delicado assim, né? Sim, Tão, e ao mesmo tempo tão forte as imagens. sim. E vão surgindo, assim, várias outras, por exemplo, a morte, né? E a Manó. Morte é Manó. Ela é um rito de passagem que a gente faz dentro do Maitã, quando há uma escolha dos pés de milho mais fortes, aqueles que realmente enraizaram bem, estão com uma boa forma, né? Porque o Maitã, a mandala de milho, ela é uma sementeira, é onde a gente preserva as sementes para as futuras gerações. E aí a gente pensou assim, puxa, é um rito tão forte para nós, porque o Maitã está lindo, mas tem alguns milhos, alguns pés que não cresceram. E aí a gente precisa fazer a cerimônia de Manó, Hum, que é nossa, fazer o uso da tesoura de poda e com muita dó, mas ao mesmo tempo sabendo que se não fizer isso, o que está vicejando realmente pode dar uma baixadinha, assim, da qualidade mesmo da vida. Então você vai lá e corta. Então, Manó, esse rito de passagem que nossa, acontece agora no verão também, é que lindo. fortíssimo, principalmente para as pessoas que estão plantando pela primeira vez. Passar por essa experiência de olhar, de escolher e ter uma atitude, né? Então, usar, entender esse processo da própria morte, né? Não, tem momentos que não tem como negociar, você vai ter que cortar. Então, são Nossa, que exercícios, lindo. assim, acabou que o Angá, ele transitou muito pelos próprios ritos de passagem,
né? E o grande prazer nessa história toda foi fazer essa relação possível, respeitosa, né, Sim. com a estrutura do próprio tarô, dos arcanos maiores do tarô, né? E, por exemplo, uma carta que, bom, Kiki sabe que Chapua aqui é empolgada. Ah, não, pode falar. Em Andeti, né? Em Andé, nossa, Ti, mãe, né? O arcano 2, a papisa, sacerdotisa. E aí a gente pensou assim, poxa, a sacerdotisa, aquela que porta um conhecimento, né? Tem as colunas ali protegendo, tem o livro na mão, é silenciosa, observa, guarda algum conhecimento. E o que é isso? Daí a gente pensou no chimarrão, na cuia, Uhum. que é tão importante, né, para os guaranis, a erva mate, né? Passada de mão em mão nas cerimônias, aonde o conhecimento é transmitido nas rodas, nos círculos, né? Na cerimônia que se chama Atu. E aí vem a Yandeti, que é a nossa mãe, né? Ela é o princípio feminino da criação que emana de Inhamandu, portando silenciosamente o mate, porque o Atu é uma cerimônia silenciosa, assim. Há esse momento do silêncio, onde o silêncio próprio fala, né? E aí a Yandeti aparece, que dá para fazer essa relação com a Claro que imperatriz. dá. Não, eu tô Dá pra... achando perfeito tudo que você está falando aí. É. E aí a gente foi descobrindo que as divindades poderíamos fazer correlações, né? E ele foi crescendo, foi tomando E, forma. e eu fiquei muito curiosa, na verdade, com a carta do diabo. Eu não Ai, entendi essa foi carta. uma loucura. E aí eu Kiki, falei, eu vou perguntar para ela. olhe bem que você vai ver se. Olha só, deixa eu achar ele aqui. Você vê que ele está embaixo do pinheiro ali? Você consegue ver? Ah, não tinha visto. Eu fiquei achando se era uma pedra travando a passagem do rio. Olha, o Uhum. diabo está aqui. Ele Olha, está aí, gente, gente. ele Ele está está. aqui. Foi muito interessante, porque o Piraguidu tem todo um estudo da cultura viking, né? Aham. Ele lê runas e tal, a pessoa que desenhou. E ele é um devoto da mãe, do feminino, da deusa, né? E aí ele falava, tipo, como que a gente vai dar conta disso? Porque o diabo, pra gente, os padres, assim, colocam a Anhã como demônio. Demonizaram. Por quê? Nesses lugares fortes de natureza, como que está escrito, né, desenhado nessa imagem, era onde se faziam os ritos importantes. Os ritos das estações, saudações à lua, né? Era onde haviam as festas, assim, né? Porque a festa está ligada à espiritualidade, à explosão, à reunião do povo, à celebração. E aí o que acontecia? O Piraguidiu falava, mas e aonde que vai estar o diabo nessa história? Daí houve todo um entendimento, assim, da gente também tentar transmitir que a Yan não é a divindade em si do princípio provador, que desestabiliza, né? Mas diz respeito a uma força, a lugares fortes aonde ele se manifesta. Então, por exemplo, eu moro perto do Anhangawa. Aqui, a manifestação de Anhan é o Anhan careca, sem cabelo. Nossa montanha lá em cima, ela é cheia de pedra mesmo, não Uhum. cresce nada. Então, você olha para ela, Anhan careca. Né? Então, são lugares onde você tem que ter bem claro os seus propósitos, bem alinhado, para que a coisa gere uma harmonia. Né? Então, princípio masculino, que parece que até tem um desenho feminino lá no Sim. topo, ao mesmo tempo tem uma caverna que brota uma fluidez de emoção, de sentimento, e toda essa natureza é muito forte, ela gera esse movimento. Então, pessoas, às vezes, desavisadas, entram em processo depressivo, conectam com medo. Outras pessoas, assim, mais alinhadas, conseguem sentir, poxa, um lugar de manifestação de natureza. Então, entram com outra forma, com outra percepção nesses lugares. Por exemplo, em Santa Catarina tem Anhatomirim, né? Anhatomirim.
é uma baía linda, onde tem construções assim, da natureza de rochas. Quer dizer, a água feminina, rochas masculinas, também um ponto forte. Anhangabaú, né? Onde o Anhã, ele tem um arco curvado, também é uma região forte de energia. Então, Anhã, que a gente fez essa correspondência com o Arcano 15, é essa força provedora. Essa força Entendi. provedora. É como se fosse algum desses lugares de muita energia, né? Pontos da natureza, mas que se você não está num bom momento, você pode não lidar bem com isso. A gente diz assim, em lugares assim, é melhor entrar com o pé esquerdo, onde você entra com uma energia de receptividade, né? Não, se você entra já se impondo, talvez você não perceba tudo o que acontece, né? Então, tem que ter, a gente pede que a Nhan seja areia, que a Nhan seja doce, porque ele é o que gera o movimento. O diabo é isso, né? Você pode tanto acender quanto abaixar, você Sim, pode ficar preso numa situação ou você pode sair dela, sim. né? O Ayan é essa ideia desse lugar. Desse lugar. E dessa energia que a gente encontra no Arcano 15 também, né? Você tem que saber bem o que você quer, lidar com essas forças, seja da matéria, seja dos instintos, a própria libido, né? Sim. Tá tudo ligado nessa carta, assim. Bom, Ixapã, eu vou perguntar para você, claro, né, do mago, porque é a minha carta, Ah, né? o mago, ele é maravilhoso. Deixa eu achar ele aqui. Então, o mago é o Moandia. Olha, Moan são objetos. Por exemplo, eu vou casar, eu vou preparar um Moan de Omendá, que é um Moan de casamento. Por exemplo, eu e meu companheiro. Eu plantei, então eu vou guardar a minha senha de plantio que me conecta com a agricultura aqui dentro. Isso é um Moan. Então, ele é um objeto que me protege, que me guarda e que me conecta. O Moandia trabalha com isso. Então, Moandia, ele é o senhor dos Moans. Olha, que bonito. Então, ele é um mágico e ele tem... Então, em vez da mesa, ele tem uma esteira com todos os objetos que ele precisa para ser um mago, para ser um Moandia, para trabalhar, Que para lindo. transitar nesses mundos. E aí é uma graça, porque ele tem essa conexão com o Tataporã, ele tem o Petunguá, né, para rezar, para curar, tem a faca, porque ao mesmo tempo que ele faz os seus objetos, ela corta se necessário, ela protege, né? Aí ele tem um morteirozinho, aonde tem ervas, onde ele está trabalhando, e o Avati, né, que é a chave para a gente desse mundo guarani de todo conhecimento. Né? Todo conhecimento está ali nas sementes do milho sagrado. Que bonito. E ele tem na mão uma flauta, Sim, porque ele tem o sopro, ele é esperto, ele encanta com a música, ele é um curador tremendo através da música também. E o fogo está disposto, saudando as direções, que são os ambás, as 4 direções, e o quinto, que é o tataru, que é o pai do fogo, né? Tem a simbologia das pedras, sabe se ele está dentro de um apu, o que é esse fundo dele, né? que lindo. E é uma carta bem solar, assim. Então, o Moande, o mago, é bem solar mesmo, bem solar. E você já está usando esse tarô para atendimento? Estou usando. Ah, Eu que bom. comecei a Ah, eu vou fazer, marcar a qualquer hora. Eu fiquei comecei tudo encantada rápido, né? com essas Num explicações. pico, assim, de pandemia. E estou usando e está pronto, está para venda, né? Tá, então você entra aí, eu vou botar aqui o Instagram da Ixapã, e aí encomenda com você mesma, né? Então, lá dá para marcar. Mando por correio, né? Tenho enviado já alguns e é uma ferramenta muito interessante, assim, muito bonitinha, muito Nossa, eu enganadora. já tinha gostado, depois de tudo que você falou aqui, fiquei gostando mais ainda. E aí eu vou pedir para você tirar um conselho para nós, para quem estiver Oh, assistindo aí nossa entrevista. Qual é o tá, conselho aí? que honra. Vamos lá, então, Maga. Vamos ver aqui. Vamos ver o que vem. Só um pouquinho.
Vamos lá. Ah, Haveí! Uhul! Quaraú! 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 O sol! Que lindo. O sol! Haveí! Haveí! Então, o sol, né? Esplendor do verão. Quaraú é a divindade do leste, né? Então, essa relação fabulosa que a gente tem com o nascer do dia, né? Quando a luz vem, porque a gente começa a se preparar para o nascer do dia no pôr do sol. Uhum. Então, é como se a gente esperasse esse sol durante toda a noite, assim, esperando esse momento da luz, e quando ela chega, a gente está preparado mesmo, né? E diz respeito ao verão, e a gente pensou, assim, que os seres do verão, né, são os peixes, o piragui, né? E também as araras, que é a guaá. Então, para representar assim com muita força, com muita presença, o aspecto solar mesmo. Que lindo E essa ali carta. tem a carinha do Uhum. que a gente pensa como Yamandu, a natureza de todos os mundos, né? E nessa força tá no alto, né? Tá Sim, brilhando, tá ali para todo mundo ver. Que bom que saiu o que Quaraú. bom, que bom. Ufa! Que Que maravilha, bom. muito Que obrigada, viu? ilumine, que ilumine, Ilumine. Obrigada, que minha querida. aqueça. Eu adorei seu trabalho. Eu já sou sua fã faz tempo, mas achei esse baralho maravilhoso e vou marcar de tirar o tarô com você. Eba, eba. Tá Então, tá. bom? Então eu digo tá, assim será. Assim Te será. agradeço muito. Obrigada. Um Até. beijo. Até Um beijo mais. grande. Até.